Saudações a todas e a todos. Essa nossa aula de hoje é sobre a Revolução Francesa, parte 2. Nós começamos com a Era das Antecipações. Anteriormente, nós falamos da Era das Instituições, né? Quando se organizaram os três estados para discutir as reformas, né, convocados pelo rei Luís XVI, para discutir a situação da França e não chegando a um acordo nenhum, a burguesia e o povo se afastam, né, da Assembleia Nacional e vão, né, impor uma Constituição de caráter liberal. Inaugura-se a partir daí a chamada Monarquia Constitucional Francesa. A Era das Antecipações, ela inaugura um novo momento, que é, eu diria aí, a radicalização do movimento revolucionário. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint, né, para nós seguirmos aí esse roteiro. Então vamos lá na Era das Consolidações, que é de 1792 a 94, ou também chamada assim, a República, a Primeira República, ou também a Era do Terror, assim chamado porque houve uma radicalização, né, da Revolução. A radicalização no sentido de quê? De propor reformas estruturais radicais. Então, está o nosso primeiro parágrafo lá na Convenção, percebendo que não havia, a população se insurge contra os rumos que a Revolução tomava, e em convenção, esses representantes da população, os sans-culottes, os operários franceses, né, massa desempregada de franceses, mais camponeses, se aliam aos jacobinos e propõem aí, de fato, aprofundar a Revolução. Então, primeira coisa que ocorre, agora com o governo jacobino, liderado por Robespierre, eles abolem oficialmente a monarquia, o rei é preso, né, julgado por conspirar contra a própria França, é decapitado, e eles elaboram a chamada Constituição do ano 1, em 1793. Então, essa Constituição é uma Constituição que vai implantar o regime republicano. Como vimos anteriormente, há lá os girondinos, representantes da alta burguesia, eles defendem nessa convenção uma república liberal, ou seja, uma república que, no seu bojo, no seu caput, né, ela defende a propriedade, protege a propriedade privada dos meios de produção, a livre produção, né, a liberdade de produção, a liberdade de expressão, mas sobre a regência dessa burguesia, né? Empreendem uma ofensiva contra as invasões estrangeiras, chamada Primeira Coligação Europeia, com o intuito de, né, questão de
O rei havia sido decapitado com a desculpa de que iriam defender, né? Melhor, qual que seria a palavra? Vingar a morte do rei. Essa primeira coligação europeia invade a França, liderados aí pela Inglaterra, pela Prússia, pela Áustria, pela Rússia, pela Holanda. E os jacobinos que assumem a convenção rechaçam essa coligação, essa invasão estrangeira, impõem o Tribunal Revolucionário, né, um tribunal sumário para julgar os chamados inimigos da Revolução, um poder judiciário sumário, ou seja, foi julgado, condenado, executado, né? Um comitê de salvação pública e o Poder Executivo Supremo, na mão de Robespierre. Uma ditadura, né? Então, confiscam e redistribuem os bens dos inimigos, né? À medida que são julgados, condenados, executados, seus bens são repartidos, são do Estado e repartidos com a população. Fixa o preço mínimo de venda de mercadoria, porque, afinal de contas, a França está vivendo um momento terrível, né? Econômico. Renovou os exércitos para deter as forças antirrevolucionárias externas e internas, né? A chamada Era do Terror. Nesse sentido, abole a escravidão nas colônias, sequestra e venda e distribuição das grandes propriedades, elaborou avançada legislação social, inclusive eu coloco para vocês aí, a escola pública, agora como dever do Estado e direito dos cidadãos, né? Esmaga, né, a invasão externa e decretou a Lei Prairial de 1799. Recorro aqui ao livro para nós dizermos o que foi a Lei Prairial. Ou seja, é uma lei que toca o terror mesmo, quer dizer, é julgamento sumário, execução de todos os considerados inimigos da Revolução. Inclusive os próprios líderes da Revolução, os líderes populares, né? Danton, Robespierre, Danton e Marat, são executados nesse momento, né? Os rumos da Revolução se tornam tão radicais que, em julho de 1794, os girondinos, a alta burguesia, dá o chamado golpe do 9 do Termidor. O Termidor passou a se chamar o mês de julho, né, de 1794. E ela assume o poder de novo, executando, inclusive, o Robespierre. Então, nós entramos na fase da chamada Era das Consolidações. O que significa essa era? É que agora vai se consolidar a Revolução, né? No primeiro momento, para o lugar do governo radical e ditatorial de Robespierre, é eleito o diretório, implanta-se um regime, chamado regime o diretório, com 5 diretores, cada um com a sua função, né? E esse diretório trata de consolidar as conquistas da burguesia, ou seja, a tomada do Estado para os seus interesses, né? Então, organizou uma república moderada, de regime censitário, portanto, tirou o povo da participação política, e agora só quem tem, né, propriedade pode votar. Então, tira-se, isso é que eu chamo de as conquistas burguesas, né? Então, tirou o povo da participação política, confiscou aqueles direitos todos, né, que a população teve,
Restaurou a plena liberdade de comércio e de indústria, quer dizer, então não há mais intervenção do Estado na economia, então é o Estado liberal, conquista da burguesia, e elaborou a segunda Constituição, chamada do ano terceiro, em 1795. Nesse aspecto, há a segunda coligação estrangeira, né? Inglaterra, Áustria, Rússia, Sardenha, Reino de Nápoles, Turquia, se voltam de novo contra a França, temendo que a revolução se espalhasse pelo continente europeu. De novo, né, essa burguesia vai recorrer aí agora ao braço armado, né, à espada, e quem é o melhor representante para isso é justamente o general Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte havia participado da primeira coligação, rechaçando, né, a primeira coligação, organizando o exército francês. Agora ele é chamado para, né, combater essa segunda onda de invasão à França, né, patrocinada por esses países. E o Napoleão chega e dá o golpe, chamado golpe do 18 do Brumário, em 1797, né, em 99. Né? Então é o fim do diretório, Napoleão Bonaparte assume o poder, agora como primeiro cônsul. Esse golpe dado pelo Napoleão é chamado golpe do 18 do Brumário. Brumário é o mês de novembro, tá, gente? Então, Napoleão agora vai inaugurar uma nova era, né? A chamada era consolidada mesmo da Constituição, né? Da Revolução. Então, Napoleão assume num regime de consulado, ele é o primeiro cônsul, com plenos poderes, e aí consolida a chamada República Burguesa, né? República Liberal Burguesa. Elabora a Constituição do ano 7, 1799, aprovada por plebiscito. Esse plebiscito, vocês já perceberam que é muito mais por aclamação do que, de fato, por voto, né? Já que o voto era censitário. E a sua maior obra, que é a organização do judiciário, com o chamado Código Civil, ou Código Napoleônico. Ali sim, juridicamente, a república burguesa liberal, né? Liberdade individual, exaltando, né? Liberdade individual, liberdade de consciência, liberdade de trabalho, o Estado separado da Igreja, o Estado leigo, e a igualdade perante a lei. Né? Percebam todos vocês que está lá dentro do iluminismo. Né? Restaura financeiramente a França, né? Com a fundação do Banco de França e do franco como novo padrão monetário. Né? Hoje não é mais o franco, hoje é o euro, mas o franco reinou aí até antes da zona do euro, muito recente. Nesse Código Civil, essa República Burguesa é a defesa da propriedade privada e a proibição da organização operária, portanto, confisca direitos dos trabalhadores. Né? É, é a República Burguesa, de fato. Estabeleceu a escravidão nas colônias, dizia que precisava de dinheiro, né? Precisava de economia, né? Para poder tocar agora essa França que começaria a sua revolução industrial. Né? Então, ele restaura a escravidão nas colônias, dizendo que as colônias poderiam viver sem o braço escravo. E, em 1804, ele dá o golpe, né, de novo, e assume como imperador. É o chamado segundo momento Napoleão. O império, gente, é justamente a expansão territorial e política da França. Na realidade, é a expansão do capitalismo. Né? Então, ele começa a invadir aquelas nações europeias, um exército extremamente forte, né? Invade ali a Áustria, Prússia, Holanda, a Bélgica pertencia ainda esse tempo à França, né? E em cada lugar daquele, Reino de Nápoles, Reino da Sardenha, e vai invadindo. Né? A famosa
famosa invasão da Península Ibérica, né? Espanha e Portugal, né? 1808. E aonde ele chega, ele derruba aquela monarquia e coloca um, ou da sua família, ou um general ali, ou um representante, né, do capitalismo burguês. A princípio, esses exércitos franceses são tratados pelas populações dessas nações que foram invadidas como um exército libertador. Em que sentido? No sentido de que libertariam as forças populares, né, das amarras do feudalismo. Então, por exemplo, fim da servidão, né? Então, para a população mais empobrecida, camponeses, trabalhadores, né? Isso era maravilhoso, né? O homem chegou para nos libertar. Notadamente, depois prestou atenção de que, de fato, a França estava invadindo para expoliar, né? Para dominar. Mas, e aí as reações surgem, né? A Inglaterra foi o único país que Napoleão não deu conta de invadir. A Inglaterra é uma potência que se confronta, né, até mais bem armada do que, mais potente do que a própria França, mas ele decreta um bloqueio continental de 1806, proibindo as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra, entendendo dessa forma que enfraqueceria a Inglaterra e dessa forma poderia invadir a Inglaterra. Não dá certo, né? O seu projeto não dá certo, embora sob muita pressão, mas a principal questão dele é que ele é derrotado na campanha contra a Rússia, em 1812, quando ele invade a Rússia, e lá o inverno, né? A estratégia dos russos para sobreviver à invasão francesa é de que vão adentrando, as forças militares russas vão recuando para o interior do país e queimando as plantações, os víveres, né, os alimentos, deixando os exércitos franceses sem condição de se reabastecer. E quanto mais a Rússia é muito grande territorialmente, quanto mais adentro os exércitos franceses, mais longe fica, né, das suas provisões serem abastecidos. E aí o inverno russo chega, né, terrível, né? Os franceses não estão preparados, cansados, né? Esses exércitos franceses, eles são derrotados pelo próprio frio, né? Bom, ele volta para a França e tenta a última investida contra a Inglaterra, né, quando é derrotado no mar, na chamada Batalha de Waterloo. Ele foi derrotado definitivamente. Ele volta à França e é preso, mandado para a ilha de Elba. Lá ele foge da ilha de Elba, volta à França e reorganiza as forças bonapartistas, né? Porque ele tem, assim, uma galera que era seguidora mesmo de Bonaparte, de Napoleão, e tenta de novo, né, invadir a Inglaterra. Me perdoem, aí sim ele é definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo. A batalha anterior não é a Batalha de Waterloo, essa definitiva de 1815. E aí ele é preso de novo, né, numa ilha, e morre pouco tempo depois. E aí nós entramos na era chamada Era da Restauração, que é um novo momento para nós falarmos, quando o Congresso de Viena restaura a monarquia absolutista na França. Agradeço a todos e tenham todos uma boa semana.